Fala, galerinha do canal, mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto babado. Eu vou falar sobre sexo. Vou falar de uma forma descontraída, maneira, para que vocês consigam entender. Eu não vou ficar falando só sobre a situação em si, entendeu? Sabe como acontece, que eu acho que vocês já devem mais ou menos ter uma noção. Mas a gente vai ter um papo maneiro sobre diversas coisas que acontecem quando você faz sexo. Então, eu já de cara vou pedir para vocês, se gostam do conteúdo do canal, se inscrevam, dá o seu curtir, comenta, peça inclusive outros temas relevantes aí. E a gente vai voltar daqui a pouquinho com esse assunto que vai ser babado, tá bom? Roda a vinheta. Tcharam! Vamos falar sobre sexo. Para quem tá me assistindo pela primeira vez, eu sou a Bindá, dona desse canal que vocês estão, né, olhando assim. Com certeza olhou aqui porque olhou essa foto e gostou. Achei maneiro, vou ver o que tá nesse babado aí. Bom, esse vídeo vai principalmente para quem não fez sexo ainda, que eu acho que é o mais interessante. Mas para quem já fez, e pode ser que não saibam algumas coisas que eu vou falar, mas eu não vou falar só sobre sexo. Bom, vou falar sobre tudo que vai vir na minha cabeça, e quando eu falo com os meus alunos, eu percebo muita carência, muita gente tem muito medo, pouco sabe sobre informações importantes sobre sexo. Primeira coisa, tá, gente? O primeiro assunto que eu vou falar sobre sexo é que o sexo é você ter a maturidade para compartilhar com outra pessoa um momento muito íntimo, porque o sexo é intimidade. E eu falo para vocês aqui de cadeira, vai fazer sexo? Você precisa ter confiança em quem você escolheu para compartilhar essa intimidade com você. A mídia, a televisão, as músicas colocam o sexo de uma forma muito banal, né? Ai, vai, senta, quica e rebola e tá tudo bem. Peraí, calma, não é assim, tá? Vamos pensar que todo mundo tem muita curiosidade pro sexo. O sexo é visto, né, de algumas maneiras, de algumas culturas, como uma coisa meio que só para fins de procriação, e a gente não sabe, e a gente sabe que não é bem isso. Não é só para fins de procriação, porque se fosse assim, todo mundo ficava doido quando o assunto é sexo. Se você tá na sala de aula, né, tá sua colega e você já olha assim, professora, vamos falar sobre sistema reprodutor, vamos falar sobre sexo. Eu já olha assim, vamos falar sobre sexo. Aquelas risadinhas. Por quê? É um tema que é um tabu ainda, e eu não sei por que é um tabu. Tem que ser uma coisa que tem que ser explicada e principalmente desmistificada com a maioria das pessoas. Mas já vou começar assustando, tá? Vou falar pra vocês que quando a gente vai fazer sexo, mesmo que seja a sua primeira vez, tá? Garoto, garota, sempre quando você vai pensar em vou fazer sexo com alguém, pensa que você tá indo pra cama pela primeira vez com aquela pessoa, mas você tá indo com ela e, infelizmente, com todas as outras pessoas que aquela pessoa já saiu. Já pensou nisso? Por que você está me falando isso, Bindá? Porque o sexo, ele acarreta em uma série de responsabilidades. Por quê? Já sei, filhos, não tem problema. Tem sim, cara. Tem sim. Eu acho que o principal é isso. Vamos lá. Você fazer sexo é gostoso, é prazeroso, também depende com quem você faz, porque tem gente também que não sabe fazer, não sabe encontrar ali o uau, foi uau, demais. E tem a questão também do o que acontece depois do sexo, tá? Primeiro, camisinha, pílula anticoncepcional ou qualquer método que você tenha para poder não engravidar, tá? Todos eles são 100% eficazes? Não, não são, tá? Eu vou contar pra vocês coisas que podem acontecer quando você faz sexo e de forma errada. Primeiro, Bindá, pode acontecer alguma coisa com a camisinha? Pode acontecer muitas coisas. Primeiro, você não pode abrir com dente. Segundo, você não pode deixar ela na carteira. O atrito na carteira pode gerar, assim, algum tipo de probleminha e depois quando você for utilizar a camisinha, ela tá danificada e vai estourar. E o pior de tudo, gente, é o que acontece depois. Já aconteceu uma situação meio bizarra que acontece com quem não tem experiência. Bom, depois que eu vou colocar assim, depois que a pessoa tem uau, né, o menino tem uau, e ejacula,
ele precisa segurar o pênis dele e retirar com dignidade a camisinha. E eu tô falando isso por quê? Porque muitas das vezes, na coisa da inexperiência, ai, já acabou, graças a Deus, tipo, às vezes a pessoa pode deixar a camisinha dentro da garota, e aí? Protegeu nada, e ela corre o risco de engravidar ou de pegar qualquer doença, né? Alguma infecção sexualmente transmissível. Então isso é importante. Terminou? Pss, segura aqui o boneco com a camisinha e tira. Ai, camisinha incomoda, cara. Camisinha pra mim não dá, ela é muito apertada, incomoda muito. Eu acho que incomoda mais é você ter filho antes da hora. O que incomoda muito mais é você ter que comprar fralda ao invés de estar comprando livros para sua faculdade. É você ter que deixar de sair para uma baladinha com seus amigos no momento que você está super feliz com os seus 17 anos para poder ter que amamentar o seu filho. Eu tô falando que filho é uma coisa ruim? Não. Só que eu tô falando que filho tem que ser planejado. Filho, você não pode deixar com o seu pai, com a sua mãe e achar que eles vão cuidar por você e que é responsabilidade do outro. Filho, é responsabilidade sua. E se você faz sexo desprotegido, você tem que saber que você corre o risco de colocar uma criança no mundo. Ai, mas eu posso tomar a pílula dia seguinte. Gata, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pílula dia seguinte é muito maneira. 100% de eficácia talvez na primeira vez que você tomar, só que na segunda 90%, na terceira 80%, e assim sucessivamente ela vai perdendo a eficácia quanto mais você toma. É uma ingestão muito grande de hormônios dentro do seu organismo. Então, saiba que se você usou a camisinha, estourou eventualmente a camisinha, você tomou a pílula de seguinte, muito provavelmente ela vai te proteger na primeira. Mas se isso se tornar uma coisa comum para você, ela pode deixar de ter o efeito que deveria ter no seu organismo. Então, camisinha pode estourar, como pode não estourar, mas nem sempre só estourando que as pessoas podem se contaminar. E sim, a pílula é uma coisa importante, mas a pílula dia seguinte é uma pílula master, cheia de hormônios. Primeiro, vai te fazer engordar, vai fazer a sua circulação não ficar da mesma maneira, vai antecipar a sua menstruação, você não vai engravidar, mas aquilo vai causar outros prejuízos para o seu organismo. Então, é bom evitar, a não ser que você realmente precise, não que seja uma coisa muito comum. Eu abri aqui com o dente, gente, só porque não vai ser para uso simples, né? Eu abri a camisinha só para poder vocês... Só poder desmistificar. Qualquer menino que adora fala assim, ai, meu pênis é muito grande, então eu não consigo, me incomoda. Eu trouxe aqui um mata-mosquito e para que, né, a gente consiga ver se realmente a camisinha cabe ou não nesse... Se o menino, caso tenha um pintão, né, se ele vai conseguir caber o... Sim, 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 coube. Ó, coube aqui, a camisinha coube aqui. Claro que corre, né, amiga? Se você vê um negócio desse tamanho aqui, dessa coisa, eu corro muito. Que, né, nossa senhora, pelo amor de Jesus, vai... Enfim, sexo é bom? É bom. Mas sexo tem que ter responsabilidade. Eu acho que o pior do que você só pensar que pode engravidar e ter uma gravidez indesejada é a questão das doenças ou das infecções sexualmente transmissíveis que pouco se fala ultimamente. Porque hoje a indústria do sexo vende muito. A indústria do pornô vende. Se você procurar no Google, a maior parte das pessoas e pesquisam, em guias anônimas, é claro, né? A gente sabe. Sexo, filme pornô, né? Mas em si, entender e saber o sexo, como ele é, a importância dele, mas ao mesmo tempo a responsabilidade que ele tem, pouca gente sabe. Então já sabe, se você tiver um pintão, saiba que o seu pintão cabe dentro da camisinha. E é melhor você gastar... Nem gasta, né? Vamos ser bem sinceros. No posto de saúde você consegue encontrar facilmente camisinhas, pílulas, mas as pílulas têm que ser de acordo com o seu organismo, tá? Porque o organismo de cada menina é de uma maneira. Meninas, quando vocês forem ter a primeira relação sexual, o que eu faria se eu fosse a mãe de vocês? Ou o que eu faria se eu fosse vocês? Bom, primeiro, antes de eu transar com um garoto, eu iria no médico. Por quê?
O médico ele vai conseguir passar para você exames para poder ver se você tem algum tipo de hormônio a mais ou a menos e qual o tipo de anticoncepcional vai ser o melhor para o seu organismo. Eu vou dar um exemplo. Eu sou mãe, eu tive minha filha com 32 anos, nunca tinha engravidado antes, já passei por situações de ter que tomar a pílula no dia seguinte, já passei por situações de susto, e é por isso que eu tento alertar jovens como vocês, porque na minha época não tinha tanta informação como tem hoje, mas na minha época o apelo sexual era talvez menor do que o que tem hoje. Eu vou mostrar para vocês o tipo de contraceptivo que eu uso. Eu nunca usei DIU, eu nunca quis experimentar usar DIU, porque me causava um pouco de nervoso. Qualquer coisa que envolve ter um organismo estranho no meu organismo, mas me dá um nervoso. Então o DIU para mim foi uma experiência que eu não quis. O que eu fiz? Eu uso o Implanon. O que é o Implanon? Aqui no meu braço, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um bastão, tem gente que fala chip, né? E tem 2 chips. Tem o chip da beleza, que dura com duração de 1 ano, e tem esse aqui que dura 2 anos. Ó, o meu médico, ele, pra colocar aqui, ele coloca ele usa uma espécie de uma coisa para adormecer, eu acho que seria uma anestesia local, e aí ele coloca, já é o segundo Implanon que eu tô usando, ele tem a durabilidade de 3 anos, e aí quando eu tive a minha filha, imediatamente eu já coloquei, e agora eu coloquei depois da minha cirurgia bariátrica. Eu fiz essa metodologia porque é um método mais caro? É um método bem mais caro. Se a gente for colocar assim 2.000, pá, é pesado, mas ao mesmo tempo me protege durante 3 anos de uma gestação que naquele momento eu não tô pronta para poder assumir. Por quê? Primeiro, nessa cirurgia que eu fiz, eu tenho ainda que reorganizar o meu corpo, o meu organismo. Eu ainda não estou pronta para engravidar. Corre muito risco a mulher que faz bariátrica engravidar em pouco tempo, porque pode acontecer problemas dentro do seu organismo. Você ainda está modificando a sua alimentação, você ainda está modificando tudo ali devido ao processo da cirurgia bariátrica. Então eu quis um método eficaz, seguro e que ao mesmo tempo não me incomodasse como a questão do DIU. E a liberação de progesterona no meu braço é diária, é uma liberação mínima. Algumas mulheres deixam de menstruar com esse medicamento. Eu menstruo e menstruo bastante. Então, isso para mim não fez muita diferença em relação ao meu fluxo menstrual. Eu sempre menstruei muito. Então, vamos lá. Já falei com vocês sobre camisinha, já viram que cabe, mesmo se você tiver um negoção, tá? Já falei para vocês sobre métodos. Por que o DIU me incomoda muito? Porque eu acho o DIU, para mim, na minha cabeça, é um pouco evasivo, entendeu? Eu acho ele... eu tenho medo dele, sei lá, eu tenho nervoso. Então, para mim, o método contraceptivo melhor foi esse. Poxa, Bindá, mas eu não tenho 2 contos para poder ficar pagando agora. Mas eu tenho muito medo de engravidar e eu queria saber umas dicas do que você faria se você fosse fazer sexo hoje, mas se você não tivesse esse implante no seu braço. Bom, vamos por partes. Para começo de conversa, no início, na minha primeira vez, eu não tinha essa quantidade enorme de informações, então a gente ficava meio assim perdido, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês. Primeiro, eu acho que perder a virgindade você tem que perder quando você se considera pronto para isso. Você está pronta para isso. Eu tô falando mulher porque para o homem a coisa é mais fácil, a coisa é menos pesada do que para mulher. E hoje em dia a coisa para mulher é pesada, mas mais ou menos, né? A gente vê um monte de gente falando muito sobre liberdade sexual e ao mesmo tempo a gente vê muita gente falando sobre liberdade sexual, mas com a minha filha não, com a minha filha não. Então a gente vê muitas pessoas falando muitas coisas, sou liberal, sou jovem, mas quando é dentro de casa, não é bem assim que funciona, tá? Então vamos lá, primeira coisa. Se você vai fazer sexo pela primeira vez, por favor,
pense que não é só um filho indesejado que você precisa evitar, são doenças ou infecções indesejadas que você também precisa evitar para o seu bem, para o seu futuro. Eu vou falar para vocês aqui, eu tive um irmão que através do sexo, ele, nos anos 80, né, final dos anos 80, início dos anos 90, a gente percebeu, assim, uma onda muito grande de pessoas que acabaram se infectando pelo vírus da AIDS, o HIV. Meu irmão foi uma dessas pessoas. E, cara, eu era muito nova quando isso aconteceu. Quando ele morreu, eu tinha só 6 anos de idade. E aquela experiência que eu tive de ver o meu irmão definhar, ver o meu irmão ficar numa ala de médicos, assim, e morrendo aos poucos, e não ter um avanço na medicina que fizesse alguma coisa para salvar o meu irmão, foi uma coisa muito dolorosa para mim, para o meu pai, para minha mãe, para toda a minha família que viu um garoto de 32 anos morrer muito cedo. Por quê? Não se preveniu no momento em que a AIDS estava dando um boom no mundo, tá? Então, eu vi isso de perto. Então, eu tô falando aqui para você que eu não conheço, ou para você que eu conheço, ou para você que já me conhece. O pior não é só um filho indesejado. O pior é uma doença que pode tirar de você a chance de você viver por muitos anos. Você ficar refém de remédios, refém de medicamentos. Isso é muito nocivo a você, isso é muito ruim. Então, vamos lá. Se eu fosse dar um conselho para vocês, como que seria um método correto? Primeiro, se você tem condições e tá namorando, poxa, Bindá, tô namorando há um tempo, e eu e meu namorado, a gente chegou aqui a um denominador comum que a gente tá pronto pro sexo. Show de bola, ótimo. O seu namorado e você deveriam fazer exames de sangue antes, para atestar que vocês estão bem, tá tranquilo o organismo. E não só exames de sangue, você fazer um exame ginecológico antes, para ver se tá tudo bem com você, qual tipo de pílula você deve tomar, para que você consiga fazer de uma forma mais segura. Show? Fez exames? Ok, tudo certo? Beleza. Parte 2. Camisinha, sempre. Camisinha é importante. Mas, se eventualmente estourar, você precisa estar prevenida com um anticoncepcional que seja de acordo com o seu organismo, ou com um implante, ou até mesmo o DIU, tá? Se você se sentir segura para usar. O importante é você estar protegida de 2 maneiras. Não só a camisinha, como também um contraceptivo, porque nenhum método é 100% eficaz. Eu já passei por situações assim que... E eu tinha já a experiência de vida, já sabia coisas, mas na hora, assim, coisas acontecem e podem acontecer, e você, de repente, passar por uma situação ruim dentro da questão do sexo, tá? Então, já aconteceu da camisinha estourar comigo? Não, mas já aconteceu da camisinha ficar dentro de mim. E isso é muito ruim. Por quê? Acaba que você não sabe. Ai, será que vazou? Será que o espermatozoide alcançou meu óvulo e eu fecundei nessa... Você não sabe o que pode acontecer. Então, por isso, o ideal é... O menino ejaculou, acabou a relação, segura. Não tira antes de você segurar bem o finalzinho, né? O anelzinho que fica do final da camisinha com o seu pênis junto, e você tirar da vagina da menina antes que você, né, deixe lá e de repente aquilo ali vaze pra dentro da garota, e ela não... Ai, meu Deus, onde é que tá a camisinha? Perdi, meu Deus, Geraldo, resolve isso aqui. Não dá, entendeu? Então, eu tô falando pra vocês coisas que eventualmente podem vir a acontecer, eu espero que não aconteçam, mas que é importante a gente saber. Segunda coisa, ai, eu tô mandando nudes pro meu boy, ai, mandei foto do meu... Isso envolve sexo também, mandar nudes. Posso ser bem sincera com vocês? Ai, eu confio nele, cara, ele é muito especial, ele não vai fazer nada. Ninguém vai, gata, fazer nada quando tá super de boa com você. Ninguém vai fazer
Tipo, postar uma foto, a não ser que seja um idiota. Ninguém vai postar uma foto sua nua, ninguém vai passar uma foto para um amigo enquanto está com você. Eu acho, tá? Mas mesmo assim já vi uns moleques idiotas fazendo isso, mesmo ficando com a menina que ele tá ficando, e ele faz isso pra, olha aqui, ó, tô pegando, olha o pessoalzinho que eu tô pegando, tá, não sei o que. Isso é muito ruim, tá? Bom, vamos lá. Esse papo vai principalmente para as meninas. Cara, você só vai descobrir o cara que você tá saindo, o garoto que você tá ficando, o boyzinho, quando você não tiver mais com esse boyzinho. Porque uma coisa é você conhecer uma pessoa de boas, outra coisa é você conhecer realmente aquela pessoa e saber as intenções daquela pessoa. Então, não fique esperando, né? Às vezes o cara gosta muito de você e aí tu foi num rolê, putz, ficou com um amigo dele. Ele tem aquelas fotos suas e ele vai te detonar. Se ele ficar com raiva de você, ele vai mandar as fotos pro colega, pro grupo do futebol, vai querer ver você numa situação ruim. E aí? Você mandou a foto, você disponibilizou isso pra ele. E agora? O que você faz? Não faz. Conselho que eu dou pra você. Quer mostrar? Fala assim, amor, eu mostro pra você ao vivo e a cores, mas nudes eu não mando. Hoje em dia, a internet é muito traiçoeira e as pessoas, a gente não sabe quem são, não sabe como... Minha mãe falava uma coisa pra mim que é muito certa, né? Coração dos outros é a terra que ninguém passeia. Você não sabe qual a intenção do moleque depois que terminar com você, ou se só tá ficando com você pra poder pegar um materialzinho, ou se vai querer te ameaçar, ou se o carinha da internet é realmente aquele gatinho que você tá vendo no vídeo, ou é um cara por trás que não é aquilo ali e tá querendo te fazer maldade. Tô falando por experiência própria. Então, primeira coisa, se previna quando você for fazer sexo. Segundo, não faça nudes, não mande nudes. Quer mostrar? Mostra pro boy ao vivo, mostra pra pessoa que você tem intimidade ao vivo, tá? É muito mais gostoso, é muito melhor do que você ficar se expondo o seu corpo na internet. Eu já vi muitas situações de exposição que não acabaram muito bem. Inclusive, tem alguns filmes, né, que mostram, assim, esse terror que a pessoa, às vezes, manda foto para um desconhecido, confiando, achando que ele não vai passar para ninguém, e depois essa foto é vazada. E aí a pessoa fica com medo de um colega no trabalho ver, de um colega na escola ver, da mãe ver, do pai ver e tudo mais. Falando em pais, a gente vai em partes aqui. Todos os pais têm essa liberdade de falar com os filhos sobre sexo? E eu acho que não. Muitos pais têm e muitos pais não têm. E eu quero que vocês entendam um pouquinho os pais de vocês, porque eles viveram um momento diferente na vida. Eles talvez não tenham tido as mesmas aberturas que vocês têm hoje com eles não tinham talvez com os pais. E cara, é difícil pra gente, eu falo isso porque eu sou mãe, é muito difícil pra mim imaginar que daqui a 10 anos eu vou estar falando abertamente com a minha filha sobre sexo. Eu vou falar porque eu já estou acostumada, por ser professora, e ser uma coisa que a gente entende que faz parte do ciclo da vida dos adolescentes, entender curiosidade sobre o sexo. Mas daí, a você falar pro seu neném, pro seu bebezinho, que você ainda acha que depende totalmente de você, tudo sobre uma coisa que você sabe que é uma coisa que acarreta em muita responsabilidade, é muito difícil. Então entendam, se às vezes o pai de você, a sua mãe, a sua tia, a sua avó, der uma travada na hora de falar sobre sexo com vocês. E geralmente vai ser ou um ou outro. No meu caso aqui, a minha mãe era a pessoa que eu procurava para falar sobre sexo. E ela me instruía e falava tudo abertamente. Ela não tinha problema em relação a isso. Já o meu pai nem... Eu acho que ele não sabe. Acho que ele pensou que eu casei virgem, porque a gente nunca falou sobre isso. E eu mesmo... 3 anos depois de casada, quando eu fui engravidar, eu fui falar pra ele que eu estava grávida, casada, com emprego fixo, casa própria, tudo. Meu pai, e agora? Tipo, como se eu tivesse engravidado com 14 anos, assim, no meio da 8ª série. Ele ficou assim meio que desesperado. Uma coisa também que eu vou falar pra vocês sobre estupro, tá? E aborto. Eu acho importante falar sobre isso, porque eu vejo muita gente falando assim, eu sou a favor do aborto sim, porque é o corpo da mulher, o corpo dela e as regras dela. Cara,
É muito complicado. É muito complicado a gente interferir na vida de uma pessoa. Eu vou falar, Bindá, sou completamente contra o aborto. Já fui favorável quando eu era mais nova, quando eu tinha meus 16, 17 anos. Corpo da mulher e tal. Mano, quando eu ouvi o coração da minha filha pela primeira vez, com menos de um mês, eu mudei completamente esse meu pensamento. Mesmo porque religiosamente eu percebi que eu acho que ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém. Mas não é uma vida, é só um feto. É uma vida, amor. Tem coração batendo, tem uma alma ali, tem um ser que vai se desenvolver e vai se tornar adulto. E eu falo isso principalmente porque se eu tive a oportunidade de vir até aqui, se eu tive a oportunidade de crescer e estar hoje falando com vocês, quem sou eu na fila do pão para tirar de um ser que nem chegou a vir aqui a oportunidade dele ser alguém também? E pode ser alguém incrível, alguém genial, alguém maravilhoso. Porque eu não tô pronta, porque eu tenho outros planos. Pois sabe o seguinte, preste atenção no que eu vou falar aqui pra você. Sexo é responsabilidade, tá? O sexo que a titia Luísa Sonza, a titia Anitta, expõe como uma forma muito liberal, muito sensual, ela esconde, na verdade, muitas coisas que o sexo vai trazer de negativo também. Vê se elas têm filhos agora. Não, elas não querem ter filhos. E muito provavelmente, quando elas vão transar, elas têm o cuidado, elas têm a prevenção do que e como vão fazer para evitar uma gravidez indesejada. E você aí olhando os videozinhos achando que vou ficar com geral, não tem nada a ver não, isso comigo não vai acontecer, eu faço tabelinha. Esquece tabelinha, esquece coito interrompido, tá? E principalmente, outras maneiras de sexo também podem gerar doenças ou infecções sexualmente transmissíveis, tá? Você vai no aquele negócio, né? Com a sua boca, amor. Você sabe aonde passeou aquele negocinho do boneco? Não! Você sabe onde passeou, desfilou a pepeca da menininha que você vai... Entendeu? Então, realmente, é complicado. Você vai ter mais intimidade com a pessoa ainda, né? Fazendo sexo oral sem saber quem é aquela pessoa. Faz sexo oral com camisinha. Não faz sexo oral desprotegido. Você não conhece aquela pessoa. Você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença ou alguma infecção sexualmente transmissível, tá bom? Outro ponto aqui que eu quero falar pra vocês é a questão da sexualidade, né? Muito hoje tem o grupo... Eu vou falar aqui porque eu acho que é uma coisa polêmica, mas os meus alunos vão entender do que eu tô falando. Hoje em dia, além de tudo, ainda tem uma pressão muito grande sobre a questão do que você gosta, o que você é, quem você é. Mano, você é uma pessoa que foi criada por Deus. Você tá aí, seja você menino, seja você menina, ou seja, enfim, um ou outro que você é o que você é, tá? Quem você vai gostar, com quem você vai pra cama, com quem você vai compartilhar a sua intimidade, pertence a você. É exatamente a questão igual a questão do que você vai ser quando você crescer, a sua profissão. Por mais que os seus pais queiram que você siga um determinado caminho, o caminho tem que ser a sua opção, a sua escolha. Algo que você sinta minimamente confortável em ser. Bindá, eu sou uma menina que eu acho que eu tô afim de meninas. Tudo bem. Bindá, eu sou um menino e eu acho que eu tô afim de meninos. Tudo bem. Bindá, eu sou uma menina que eu acho que eu tô afim de menina e menino. E os meninos também pode ser que estejam afim de meninos e meninas. Tudo bem. Só que, para pensar um pouquinho, se você tá tendo a vontade realmente de ficar com aquela pessoa que é do mesmo sexo que o seu por vontade, ou se você está sofrendo uma pressão muito grande porque todo mundo faz. Porque a gente vê muito isso, né? Todo mundo que tá no clubinho, todo mundo tá naquela mesma vibe. Beija também, é mó maneiro e tal, não sei o quê. E aí você, eu não sei se eu quero, mas eu vou ter que fazer porque senão eu não vou ser descolada. Esquece, Regina George, ser descolada. O negócio é você estar bem com você. Mas meus pais
não vão aceitar ou não vão entender sobre a questão da minha sexualidade. Gata, eu posso falar uma coisa de cadeira aqui. O meu irmão, ele era gay. E uma coisa que a gente precisa entender, porque hoje em dia essas palavras, essas coisas são muito pesadas, né? Homofóbico, ser homofóbico. Meu pai nunca aceitou, nunca entendeu a sexualidade do meu irmão, que era homossexual. Mas o meu irmão era um conjunto de coisas e não apenas uma pessoa gay. Ele era uma pessoa gay, ele era um cara extremamente sensível, carinhoso, simpático, extrovertido, inteligente, tinha as suas preferências musicais, não gostava de futebol, mas gostava de desenho animado. Era uma pessoa incrível. Ele era uma pessoa incrível. E a sexualidade dele era uma coisa que meu pai não entendia. Mas isso não faz do meu pai homofóbico. A cultura que meu pai teve, a religião que meu pai teve, os costumes que meu pai teve, doutrinaram, ensinaram ele que a relação natural é homem com mulher. E tudo bem para ele achar isso, desde que não desrespeite a opção, o que o meu irmão era, tá tudo bem ele não achar que aquilo é legal, mas que não haja desrespeito. Eu acho que a homofobia, tudo é muito, você não aceita, você é homofóbico. Não. A homofobia está em você praticar atos que possam atingir diretamente aquela pessoa, que possam magoar aquela pessoa, que possam ser violentos contra aquela pessoa pelo fato dela ser gay. Agora, intimamente, você não se sentir confortável com isso, eu não vejo isso uma questão homofóbica. Eu vejo uma questão o seu princípio é esse, a sua ideia, a sua ideologia é essa. Eu não acho legal o relacionamento homossexual. Tudo bem, mas saiba que existe, saiba que você tem que respeitar. Você pode não ter no seu ciclo de amigos, você pode não achar maneiríssimo duas pessoas do mesmo sexo se beijando, mas você tem que compreender que você tem que respeitar essas pessoas. E é o mais importante, tá ok? E no momento certo, se você realmente for homossexual, bissexual ou trans, né, você vai chegar numa hora em que você vai ter a oportunidade de assumir isso. Mas não faça isso agora. Com 11, 12, 13 anos, eu acho muito cedo para você saber o que você quer pro resto da sua vida. Entendeu? Claro que experiências vão acontecer, experiências podem vir a acontecer e o melhor é você se orientar, entender com pessoas que já passaram por isso, que saibam e você não se sentir desconfortável. É um processo natural, o sexo é uma coisa natural. Apesar da igreja, né, lá no passado, na Idade Média, ter colocado o sexo como para fins de procriação, ou o sexo como um pecado, o sexo como uma coisa suja, não é e nem nunca foi, tá? Só que o sexo é e precisa ser pensado com responsabilidade, para você não colocar um filho no mundo com 16 anos, sendo que você nem tem ainda experiência suficiente para poder se criar sozinho, e você colocando um filho no mundo, você está compactuando para que esse filho não tenha as mesmas oportunidades que às vezes você teve, que esse filho talvez não consiga ter de você o máximo de pai que você pode ser, se no futuro você estaria preparado, agora talvez você não esteja, tá bom? Isso é importante. Agora, por último, antes de eu fechar aqui e falar sobre sexo com vocês, né, que foi um assunto que eu achava que fosse ser mais polêmico, mas até que eu achei mais tranquilo, eu quero falar sobre masturbação, porque muitas... Ai, nossa, masturbação! Ai, que... Meninas, na minha época, de quando eu era adolescente, né, ou até quando eu era criança, assim, eu ouvia que os meninos, assim, até tinham as musiquinhas, né, chora bananeira, bananeira, chora. Então, a masturbação para eles era uma coisa normal, quanto para as meninas era, ai, não, credo, ai, que nojo, eu não faço. Hoje em dia, não. Eu acho que hoje em dia o mundo está modificando, está menos machista, está menos pesado em relação a isso e as mulheres já conseguem assumir. O principal e o mais importante é a masturbação é a forma melhor para você conhecer o seu corpo, você conhecer o seu organismo, você conhecer você
cara. E tem mulheres que, às vezes, adultas, nunca tiveram um orgasmo na vida. E, às vezes, a provocação do seu clitóris ali, a masturbação, uma coisa normal, você vai chegar e vir a ter orgasmo. Coisas que, às vezes, mulheres adultas não têm. Para o homem, é uma coisa menos desmistificada, é uma coisa até normal, entendeu? Ah, tem aquela situação, tá demorando muito no banheiro, hein, Pedrinho? Tá fazendo o quê? Só que pra menina não, né? Pra menina é aquela coisa, não, a menina não pode fazer isso, que isso é nojento e tal, ai, que nojo. Para com isso. Você tá conhecendo o seu corpo e às vezes a masturbação é um caminho muito tranquilo para que você não faça sexo antes da hora certa, entendeu? Porque você já dá uma acalmada nos seus hormônios aí quando você procura, por vontade própria, procura intimamente se conhecer, se é que vocês me entendem, né? Eu falei que era o último falar sobre masturbação, mas não é. Tem uma outra questão aqui que eu tenho que falar pra vocês, é importante. Questão de aborto e questão de estupro, né? Bom, esse tema é um tema que eu sempre falo com as minhas alunas, eu sempre falo na sala de aula quando a gente tem surge, por exemplo, um debate falando sobre a questão da liberação do aborto. Eu já falei pra vocês, eu sou contra o aborto. Eu acredito que a gente não tenha a capacidade eu não posso, se vem uma vida dentro do meu organismo, dentro do meu corpo, é porque eu acredito em Deus, e Deus permitiu isso. Eu seria muito leviana tirando essa vida de mim, eu não tenho poder sobre ela. Eu só sou um meio de transporte para que ela venha e possa ser uma criança incrível como a minha filha é. Você está entendendo? Então, eu sou contrária ao aborto. Mas eu quero falar algumas coisas aqui que são importantes e é uma questão de saúde pública. Quando uma mulher é estuprada, quando a mulher sofre uma violência sexual, tem uma relação sexual não consensual, não foi com a vontade dela, isso é estupro. E o que a mulher que foi estuprada, que sofreu uma violência sexual deve fazer? Ir a um posto de saúde. Vai o mais rápido possível. Por quê? Dentro do posto de saúde há algumas coisinhas que vão ser feitas. Primeiro, você vai tomar um coquetel de medicamentos para evitar a possibilidade de pegar AIDS, né, de adquirir o HIV. E o segundo é tomar pílulas no dia seguinte, tomar uma pílula no dia seguinte para evitar, para provocar a descamação, né, do seu útero ali, e ele antecipar a sua menstruação e você não ter a fecundação, a possibilidade de uma gestação. Sempre isso vai ser positivo, sempre isso vai ser certo? Bom, tecnicamente deveria ser, mas às vezes isso não acontece. Às vezes a mulher sofreu uma violência sexual, foi violentada, e essa mulher usou em outras oportunidades a pílula no dia seguinte e agora vai tomar novamente. Pode ser que a pílula não tenha eficácia? Pode ser. Isso é um risco. Então, eu não sou ninguém na face da terra para julgar uma mulher que já teve um aborto. Eu não sou ninguém na face da terra para julgar uma mulher que recorreu a esse mecanismo. Quem sou eu? Toda a minha solidariedade, porque eu não sei o que aquela mulher passou para ter que tirar ou para ter que ceifar aquela vida. E eu tenho certeza que a maioria das mulheres que passaram por isso carregam marcas até hoje, não conseguem esquecer isso. Mesmo porque o aborto é uma coisa muito agressiva no organismo da mulher. Principalmente quando tem que fazer a limpeza, né? A raspar, tirar o útero todo, o resto do feto que fica. É uma coisa muito pesada. Muito, muito pesada. Mas é preciso ser dito para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, o aborto no Brasil não é legalizado. Muitas pessoas fazem aborto, mas são em clínicas clandestinas. E eu fico imaginando assim, que situação. Eu já vi mulheres, infelizmente, serem, inclusive, jogados, né? Corpos de mulheres serem jogados. Já houveram várias reportagens falando de mulheres que foram praticar o aborto, o procedimento não foi bem sucedido e não só morreu o feto, como morreu também a mãe. E como as clínicas são geralmente clandestinas, acontece isso numa velocidade muito grande. Então, o que eu vou falar para vocês? Se não for
Não foi uma questão de aborto em que você pode utilizar o posto de saúde e fazer o tratamento correto para evitar uma possível fecundação por qualquer outro motivo. Para pensar. Você vai para a cama com alguém, você vai transar com alguém, pense no que isso pode acarretar para o seu organismo, pense no que isso pode acarretar para você, pense no que isso pode acontecer e modificar o seu futuro, tá? O sexo é gostoso, o sexo é maneiro, depende, porque às vezes tem um negócio meia boca, entendeu? Nem todo mundo faz sexo maravilhoso, então... Mas todo mundo que faz sexo deveria ter responsabilidade quando faz sexo. Então, eu falei aqui algumas coisas que vieram assim na minha cabeça, que eu achei importante, que eu acho importante levar para vocês, porque eu não sei como que é, eu não sei como que a cabeça dos jovens pensam hoje, mas o que a gente puder instruir, puder levar para poder melhorar a vida de vocês, eu vou tentar fazer como professora, como mãe, como mulher, como eu já fui adolescente como vocês, eu já tive vontade, já tive aquele... E a gente acha realmente que o carinha é o mais perfeito, que aquele momento não vai ter outro igual, e às vezes vai no impulso. E aí que tá o problema. A questão do impulso, a questão de não pensar no que vai fazer e como vai fazer, e isso ir para um outro meio, ir para uma outra forma que não é legal. O sexo desprotegido pode te levar a ter doenças ou a ter algum tipo de infecção ou te levar a uma gravidez indesejada. Agora, para fechar aqui, eu sei que não é com todo mundo que eu vou falar isso, e eu sei que não são todas as mães que vocês podem confiar, nem são todos os pais que vocês podem confiar, nem todo mundo tem os responsáveis, os pais mais legais do mundo, responsáveis que eu digo porque nem toda vida, nem toda família é composta de pai, mãe e filho, né? Às vezes é sua mãe, às vezes é só uma avó, às vezes é a figura de uma tia-avó, de uma madrasta, de um irmão mais velho, você não sabe. São várias famílias diferentes. Mas principalmente para as garotas, os meninos, meninas, entendam. Os homens, os garotos, os rapazes, os boys, eles podem abortar a qualquer momento que eles quiserem. É simplesmente virar e dar as costas. Hoje a justiça briga e luta para que o homem reconheça o filho, a paternidade e tudo mais. Mas a gente sabe que a maior responsabilidade, infelizmente, é nossa. O filho é gerado dentro da nossa barriga. O filho é uma responsabilidade nossa para o resto da nossa vida, por toda a vida daquela criança, a vida daquele novo ser que está se formando. Então, você tem que pensar pelos dois. Por você e pelo carinha que você está saindo, porque às vezes ele pode se eximir da responsabilidade. Infelizmente você não. E mais uma coisa, eu vou falar isso para vocês porque quando isso aconteceu comigo, quando eu perdi a minha virgindade, 3 pessoas souberam primeiro, tá? Na época, o garoto que eu perdi a virgindade, porque no caso ele colaborou para isso. A minha melhor amiga na época, que hoje já não falo mais, mas eu confiei nela para contar uma coisa que era muito íntima. E em terceiro, a minha mãe. Me arrependi? Não. Decepcionei minha mãe? Um pouquinho. Porque ela não esperava, assim, eu já era maior de idade, já estava indo para a faculdade, mas mesmo assim ela não esperava que fosse dessa maneira. Por mais que possa chocar, por mais que possa parecer ruim falar para sua mãe, para o seu pai, a respeito de, poxa, eu acho que eu estou pronta para poder assumir a responsabilidade do sexo, eu acho que é bem mais bonito você falar antes ou falar quando aconteceu a primeira vez, para que ele consiga sentir a maturidade em você ter assumido a responsabilidade daquilo que você fez, do que você depois ter que contar que você transou porque você está grávida ou porque você precisa de um tratamento médico. Pense nisso. O mundo inteiro te ama.
O mundo inteiro ama você, o mundo inteiro te acha gata, te acha gato, te acha uma delícia, te acha maneiríssimo. Enquanto você é gato, enquanto você é gata, enquanto você tem saúde, enquanto você é maneiríssimo. A pessoa que vai ficar com você, a pessoa que realmente vai te levar para o resto da vida e que tem responsabilidade pela sua vida, é o seu responsável. Pensa nisso. E sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque quando eu tô falando muito sobre o meu irmão que morreu. Quando meu irmão tava próximo, assim, de partir, né? Ele morreu aos 32, como eu já tinha falado antes. As únicas 2 pessoas que visitavam ele, que ficavam com ele até o dia que ele morreu, que ele foi embora, foi o meu pai e foi o meu irmão. Só eles 2. O mundo inteiro, e o meu irmão era cheio de amigos, cheio de parceiros, cheio de gente maneira, cheio de gente escolada ali com eles. Mas na hora da doença, na hora da dor, na hora que ele precisou, mano, não tinha ninguém não, tá? Era o meu pai e o meu irmão ali com ele. O meu pai que hoje poderia ser tido homofóbico. Mas foi o único cara que não virou as costas, que não ficou com nojo, que não ficou com medo, que não descartou meu irmão. Pense nisso. Os pais de vocês podem não ser os mais perfeitos, pode parecer que eles sejam, não pensem ou não se coloquem no lugar de vocês para saber como vocês estão levando a adolescência. Mas são pessoas que possivelmente amam muito vocês. Então, dê esse crédito, dê esse voto de confiança. Não deixa para a internet inteira, o mundo inteiro saber o que você faz ou deixa de fazer e deixe os seus pais como segunda opção para confiar. Porque quando o pior acontecer com você, pode ter certeza, quem vai estar do teu lado ali, segurando a barra, vai dar uns, ei, eu vou ali pra você, inferno, não era pra fazer isso. Vai brigar, vai xingar, vai gritar, mas depois vai te abraçar. Vão ser seus pais. E nem assim todos os pais, que a gente sabe que o negócio é difícil. Cada um sabe o pai e a mãe que tem dentro de casa, cada um sabe o responsável que tem dentro de casa. Eu falo responsável para ficar mais fácil, porque às vezes, né, como eu já falei para vocês, são vários tipos de famílias diferentes. Gente, eu adorei ter esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho sobre sexo, que eu acho que é importante. Eu acho que é maneiro a gente entender um pouco como funciona o nosso organismo. Eu já tinha feito um vídeo sobre puberdade e eu achei legal, assim, falar um pouco sobre coisas que às vezes as pessoas não conseguem falar muito, sobre CC, sobre pelo, sobre as mudanças hormonais, mas falar sobre sexo, sem dúvida, assim, eu tava travada em falar sobre isso, mas aí eu consegui fazer um vídeo quase 50 minutos, quase uma live aqui, né, para poder explicar isso para vocês. Eu sei que a maioria das coisas que eu falei vocês já sabem, mas olhando para uma outra perspectiva, é importante vocês ouvirem uma pessoa mais velha, às vezes uma pessoa que tenha mais experiência que vocês. O sexo é bom, é legal, mas não é esse oba-oba todo. Tem responsabilidade. E é muito importante vocês estarem protegidos e fazerem sexo com responsabilidade, com respeito e principalmente respeitando o parceiro que tiver ou a parceira que você tiver nesse momento tão íntimo, né? Quente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueçam, antes de eu ir embora, eu já tô beijando aqui e esqueci. Gostou desse vídeo? Gostou do conteúdo? Ativa aqui, ó, vai, se inscreve no canal, ativa as notificações e manda uma dica aí, tô no Instagram, tô pelo mundo, tô pelo TikTok, tô por aí. Tá com dúvida de alguma coisa? Me manda, me pergunta e eu vou tentar aqui, de uma maneira bem tranquila, tentar passar pra vocês. Um beijo, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, galera.